Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do canal Professor Tricolor. Eu sou o Professor Tricolor e hoje a gente vai falar um pouco sobre o Fla-Flu, né? Falar um pouco sobre a final, não sei vocês, mas estou super ansioso. Conversar um pouco sobre o Fluminense, falar um pouco sobre o Flamengo também, os desfalques dos dois times, os lados positivos e negativos de cada um deles, como é que está a expectativa de vocês com relação ao jogo, enfim. Final de semana de finais, né? A gente já está chegando na sexta-feira, o coração já começa a bater um pouco mais acelerado pela questão dos estaduais mesmo. Enfim, gostaria de saber muito de vocês com relação ao que vocês estão esperando do Fla-Flu. E antes da gente começar a falar mais precisamente do Flamengo e do Fluminense, vamos falar um pouquinho sobre o Fluminense, que é o tema, logicamente, do canal e é o clube que eu amo, que eu torço. O que vocês acharam da contratação? Boa noite, amor. Boa noite, meu amor. Como é que você tá? Tudo bem? O que vocês acharam da contratação do Thiago Santos? Sim, eu estava conversando com alguns amigos. Galera, muito obrigado para quem está entrando aí. Jorge, Isaías, Marcos, Sérgio, obrigado a todo mundo. Eduardo, João, Bernardinho, todo mundo, sejam todos bem-vindos. Vamos falar muito sobre o futebol. Quem puder entrar, já deixar o like também, agradeceria demais a todos vocês. JV, Ivanildo, Antônio, todo mundo, sejam todos bem-vindos. João. Enfim, o que vocês acharam da contratação do Thiago Santos pelo Fluminense? Vou confessar a vocês que eu me surpreendi negativamente com relação ao Thiago Santos, porque quando a gente fala de Thiago Santos e olha para o elenco do Fluminense, você pensa, poxa, mas não é possível que no elenco já não tenha alguém que faça a mesma coisa que o Thiago Santos faz. Thiago Santos que estava sendo escorraçado pela torcida do Grêmio, lá no Sul, no final de semana passado, e é contratado pelo Fluminense. Não há um ponto, nada, não há nenhum ponto positivo nessa contratação. Nenhum ponto. Assim, vocês podem pensar em diversas coisas. Nenhum deles vai poder me convencer. Ah, mas é um jogador experiente. Sim, é um jogador experiente. Jogou pelo Palmeiras, jogou pelo Grêmio, mas não... Deixa eu ver aqui o comentário. Teve um comentário do Adriano. Estamos precisando de reforços. Só se libera jogador. Adriano, você está falando do Fluminense, provavelmente, né? Mas aí que tá. Você considera o Thiago Santos um reforço? Porque eu acho que reforço é quem chega para ser titular e coloca o titular num banco de reservas, ou pelo menos disputa a posição. Não vejo o Thiago Santos de forma alguma disputando posição com o André, ou com o Martinelli, ou com o Lima, nem com o Felipe Melo. E o Felipe Melo não é assim, a menina dos olhos do torcedor do Fluminense. Então imagina, acho que o Thiago Santos assim, pode ser um jogador que agrega valor para um time que esteja brigando um pouco mais abaixo na tabela. Para o Fluminense hoje não, o nosso nível de contratação tem que ser outro, tem que ser contratação de mudança de patamar do time titular. Não acho de forma alguma que o Thiago Santos entra nessa escala de jogador, de forma alguma. Assim, agora é torcer para dar certo. Se essa contratação de fato for concretizada, e provavelmente vai ser, porque ele já viajou para o Rio para assinar com o Fluminense, é torcer para dar certo. Mas eu, sinceramente, eu prefiro dar sequência ao menino da base, como o Freitas, por exemplo. Boa noite. Boa sorte com o Thiago Santos. Valeu, Bruno. Acho que é só isso mesmo, é só questão de sorte, porque assim, a galera vai falar, o Fernando Diniz faz milagre com os jogadores. De fato, mas até quando a gente vai ficar esperando o Fernando Diniz mudar o status de um jogador? Não dá para ele ser mágico sempre. Renato Costa, contratar jogador para ser reserva, melhor subir da base. É exatamente isso que eu estou pensando. Assim, a contratação do Thiago Santos tira espaço da base. E não é possível que Xerém não produza um jogador com a qualidade do Thiago Santos. Não é possível. Um jogador com 34 anos, que estava disputando uma Série B, subiu para a Série A, subiu.
mas era criticado todo o jogo pela torcida do Grêmio. Você vê o comentário que eu acabei de ler, boa sorte com o Thiago Santos. E é exatamente isso. Pires Dama, seguiu o anfitrião, obrigado. Será que o Caio Paulista, Calegari, não seria... Exatamente, assim, ó. A questão do Caio Paulista eu nem considero, assim, que seja melhor. Acho que o fato do Caio Paulista ter saído do Fluminense para jogar lá no São Paulo é legal, é importante para ele. Deixa eu desativar aqui as notificações. Peraí, deixa eu ver. O fato do Caio Paulista ter saído do Fluminense para jogar no São Paulo é interessante para a carreira dele. O Calegari não. O Calegari tinha espaço nesse time. Principalmente se você tem hoje uma contratação de um Thiago Santos. Pô, você coloca numa balança. Você prefere o Calegari, podendo evoluir, já demonstrando futebol numa posição que nem era dele, que era lateral direita e a lateral esquerda, ou um Thiago Santos que estava sendo criticado a semana passada pela torcida do Grêmio. Então, assim, você tira muito espaço de jogadores que ou estavam lá ou que estão sendo contratados, enfim, que sejam mais jovens. O amor da minha vida. Sim, a base deveria ser mais valorizada. E nem estou falando só do Fluminense. Você é flamenguista. Você imagina a possibilidade, amor, de você ver lá no Flamengo, o Flamengo contratando um Vidal e perdendo a oportunidade de revelar o João Gomes. O que foi o João Gomes com a camisa do Flamengo e você tira espaço do menino da base para trazer um medalhão, para trazer um cara que, por exemplo, o Vidal hoje não rende com a camisa do Flamengo. Né? Eu acho que todo mundo aqui está ciente de que o Vidal não rende com a camisa do Flamengo. E ele pode tirar jovens do holofote. Isso é muito ruim. Imaginem vocês, flamenguistas ou palmeirenses, enfim, todos vocês. O time de vocês contratando um medalhão, tirando a possibilidade de um jogador da base surgir. Eu acho frustrante essa contratação. Renato, eu acho que a contratação dele só foi feita porque ele joga de zagueiro também. Na boa, assim, ele pode jogar de zagueiro, ele pode jogar de volante. Eu acho que o Fluminense precisa contratar jogadores que jogam bem. Não acho que o Thiago Santos entra nesse ponto. Não acho. Se é para contratar jogador que faz improvisação, que joga improvisado, que faz duas funções, sobe 2 da base em vez de 1. Mas não precisa contratar jogador que não tem qualidade. Não precisa. Thiago Santos já foi um bom jogador. A torcida do Palmeiras que estiver aqui na live vai me falar. Vocês gostavam do Thiago Santos quando ele estava lá no Palmeiras? Porque o torcedor do Grêmio eu já sei. Jamais vou perguntar para um torcedor do Grêmio hoje se ele queria o Thiago Santos, se ele ainda queria o Thiago Santos. Daniel, Cruzeiro Maior de Minas. Boa noite, sou flamenguista, mas respeito o Fluminense. Fla-Flu para sempre. É isso. Obrigado, Aline. Obrigado pela presença, obrigado pelo comentário. Deixa eu ver. Foi foda. Deixa eu ver, eu não vi esse. Boa noite, irmão. Tamo junto. Esse ano é galão na ponta. Salve. Cara, o time do Galo sempre é candidato, né? Sempre candidato a tudo. Eu acho que se o Galo tivesse com a arena já pronta, quer dizer, pronta não, né? Já pudesse jogar, porque eu acho que pronta já tá, só não tá podendo, de fato, liberar por outros problemas. Se já tivesse podendo jogar lá, seria mais forte ainda, mas é um elenco muito forte. Boa noite, galera tricolor. Boa noite, Manuel. Tudo bem? Flusão campeão. É isso, André. Que coragem vocês compraram o Thiago Santos do Grêmio. É isso. É uma questão de coragem. Aqui tem coragem, matador de onça, né? Colorado, paga a Série C. Ô, Colorado, não comenta um negócio desse, mano. Se informa um pouquinho mais antes de comentar uma besteira dessa. Esses jovens da base, Freitas, Isaac, João Lourenço, João Neto, Alexandre Jesus, dá algum? Cara, para a posição do João, quer dizer, para a posição do Thiago, você tem o Freitas. O Marcelo acabou de chegar. Provavelmente o Alexander não vai ficar na lateral esquerda. Então você tem o Alexander para fazer o meio também. A posição dele, né? Você tem o Alexander para fazer a volância. Você não precisa contratar o Thiago Santos. João Neto é um jogador que eu gosto muito. Alexandre Jesus já teve oportunidade e não rendeu, né? Flu campeão, se Deus quiser. Bora Flusão. Ixi, espera aí que eu desci demais. Deixa eu ver aqui.
Bora Flusão, o Vidal era reserva do João Gomes. Exatamente, Misael, a ideia nem era essa. O que eu quero dizer é, você imagina o Flamengo contratar um jogador como o Vidal, tendo um menino da base como era o João Gomes. Eu sei que o João Gomes era titular, eu sei disso. Mas o que eu quero dizer é, um medalhão tirando a oportunidade de um volante bom da base. Thiago Santos, jogador de nível Série B, também acho. Teu time deve uma Série C. Pô, Leandro, ô gente, difícil ler esse tipo de comentário, né? Mas é um pouquinho mais de informação, mano. Um pouquinho mais de informação não faz mal a ninguém. Thiago Santos joga mal de zagueiro e volante. Aqui no Grêmio ele não tem vontade. Cara, Bruno, eu acho que o Diniz pode ajudar nessa questão. Mas o problema é, até quando a gente vai depender do Diniz para reacender uma vontade de um jogador de jogar futebol? Né? A gente precisa de um atleta que venha pronto. Ou se é para você estimular alguém, que seja um menino da base, não um jogador formado, 34 anos, um jogador que estava sendo criticado. Luiz, obrigado pela rosa. Obrigado mesmo. Não um jogador que estava sendo criticado por uma torcida rival, entre aspas, né? Mas, enfim, se é para estimular alguém, que estimule quem está em evolução, não quem chegou no auge ou quem já está em decadência, que é o caso do Thiago Santos. Não acho de forma alguma que a gente pode confiar sempre no Fernando Diniz para recuperar futebol. Entre recuperar e potencializar, eu sempre vou ser a favor de potencializar. Pô, fez a mão, leva ele. Pô, faz a mão, leva ele. Vamos que sábado tem o famoso L. É isso, David. David ou Davi? Bruno, valeu por seguir, cara. Uma coisa, o Biel tá arrebentando no Bahia. Não teria vez. Cara, eu sempre gostei muito do Biel, mas ele se queimou com a torcida do Fluminense naquele jogo da Libertadores, que ele praticamente desclassificou o Fluminense com uma chance clara, cara a cara com o goleiro do Olímpia e perdeu um gol. Então ali ele se queimou. É um jogador que tem qualidade. Ano passado no Grêmio jogou muita bola. No Bahia, o Bahia está muito mal nesse início de temporada. Mas tem muito a evoluir. Eu, na posição do Diniz, deixaria o Biel no elenco. Mas resolveu vender. Não acho que tenha vendido mal, não. Teve comentário aqui do User. Flamengo maior do mundo. Aqui é Flamengo campeão. Se Deus quiser, não. Fusão é favorito no sábado, também acho. Pelo menos para esse primeiro jogo. Com tudo que vem acontecendo, principalmente do lado de lá, né, do lado do Flamengo, toda essa questão da cobrança em cima do Vitor Pereira, a falta que o Arrascaeta faz para o meio-campo do Flamengo, enfim, tudo isso torna o Fluminense favorito. Claro que favoritismo não ganha jogo. Acho que o Fluminense tem tudo para vencer se jogar com os pés no chão, jogar o que sabe. A gente entra num momento melhor. Mas clássico é clássico e o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, né? Preparando para ganhar o Carioca de novo, filho. É isso. Sábado tem gol do Cano? Tem. Chama o Fredon. Boa noite, guerreiro. Saudações tricolores, Marrento. Como é que você tá? Manuel e Jorge operados não precisam de reforços? Hoje em dia o Flu tem 27 jogadores, é pouco. Aí é que tá, o Manuel tá voltando de lesão, né? O Manuel provavelmente já até pode estar relacionado pro jogo da volta no próximo final de semana. Ou até pro jogo de quarta-feira na Libertadores. Com relação ao Jorge, a gente tem base, tem um lateral na base. Foi difícil demais encontrar lateral esquerdo. A gente passou 2 anos sem um lateral esquerda, né? E agora a gente tem um. Então a gente não precisa gastar com contratação para essa posição. Acho que valorizar a base é um caminho bom. O ideal num clube de futebol é a mescla entre um jogador de experiência, um jogador de qualidade e a base. Até para você não tirar o foco do jogador da base, você não tirar a vontade dele de crescer dentro do próprio time. Você não vê um jogador de qualidade da sua base sendo vendida a preço de banana para um time lá de fora e você nem saber como é que é esse jogador que não jogou no seu time.
John Arias vem para o Sporting de Portugal. Ô Martins, fala um negócio desse não, pelo menos não hoje. Vamos deixar o John Arias ser campeão da Libertadores primeiro, depois a gente vê. Thiago Santos é muito bom, ótimo trabalhador, ele é top. Deixar de subir um novo André para contratar Thiago Santos é um crime. Exatamente, Ricardo. E eu acho que a gente tem bons jogadores na base. Pelo menos acima do nível de Thiago Santos. Eu acho mesmo, assim. Essa contratação, não há nada que explique essa contratação. Nada. Não há oportunidade de mercado, não é questão de experiência do jogador, não agrega valor em termos de qualidade para o elenco, nada justifica essa contratação. Não vem com um contrato pago completamente pelo Grêmio, nada explica. Uma contratação péssima do Fluminense, péssima. Não é à toa que no Twitter, nas redes sociais de todos, em todos os casos, né, a torcida do Fluminense tá criticando demais essa contratação. Não é por acaso. Você não vê esse tipo de ação quando é uma contratação pelo menos aceitável. Como se fosse, por exemplo, o Gabriel Neres lá de São Paulo. Se fosse o Gabriel Neres, eu acho que a torcida ficaria bem tranquila. Mas conhecendo o Thiago Santos, não dá, gente, não dá. Não dá para contratar jogador nesse nível. E aí é que está a diferença dos jogadores. A diferença de mentalidade. Eu sei que existe um abismo financeiro entre Flamengo e Fluminense. Mas enquanto os caras, enquanto o lado de lá, pensa em um Vidal, pensa num Varela, pensa em não sei o quê, beleza, são jogadores que não corresponderam ainda, mas olha o nível, né? Olha o nível de contratação. Aí o Fluminense contrata Thiago Santos. Claro que esse é apenas uma contratação. Não estou aqui desmerecendo as outras. Acho que a contratação a nível Vidal, por exemplo, é a do Marcelo. Mas mesmo assim, é a questão de visão de mercado. Acho que o Thiago Santos, cara, assim, não chega a quebrar o clima, mas é frustrante ver que o Fluminense olha para esse tipo de jogador para reforçar o elenco. Fla-Flu, um dos maiores clássicos do mundo. É isso, Laís. Se não, o maior, né? Fla-Flu é épico demais. E eu gostaria de saber de vocês, inclusive sobre o Fla-Flu. Há alguma coisa no coração de vocês aí que poderia tornar esse Fla-Flu de sábado, ou a final, num contexto geral, como um Fla-Flu histórico? Por exemplo, como o Fla-Flu de 95 com gol de barriga, ou outros grandes Fla-Flus que a gente teve. O que tornaria esse Fla-Flu histórico? O primeiro título do Marcelo com a camisa do Fluminense depois da volta? João Arias vem para o Sporting de Portugal. Davi, o D é mudo. Beleza, é isso, Davi. Valeu. Mais uma vantagem para vocês. É isso, amor. Misturado com a Tirson. Cano podia vir jogar junto com o Soares. Que isso? Não fala um trem desse não, Bruno. Deixa o Cano quieto lá. Cadê o título internacional do Flusão? Cara, se Deus quiser, Chaplin, vem esse ano com a Libertadores. Assim, a expectativa tá muito alta. O time do Fluminense é um time competitivo. Galera, o áudio tá bom para vocês, porque o microfone caiu aqui. A expectativa tá boa, o elenco é muito bom. O elenco, principalmente o time titular, é muito bom. E a gente está... Eu ia falar que a gente está qualificando, mas depois dessa contratação, a gente está contratando peças para posições que podem ser importantes para o decorrer da temporada. Lucas Silva e Diogo Barbosa do Grêmio são dois nomes para a direção do Flu estudar. O Lucas Silva, sim. Acho o Lucas Silva um bom jogador. Não deu certo no Cruzeiro depois que voltou lá do Real Madrid, mas o Grêmio demonstrou um bom futebol. Quer dizer, eu não acompanhei tanto o Grêmio ano passado na Série B. O Diogo Barbosa, eu não sei se ele entraria tão bem nem para ser reserva do Marcelo, porque o Diogo Barbosa ele teve oportunidades no Botafogo, no Grêmio, no Palmeiras também, e eu nunca vi ele se destacando a ponto de ser um titular incontestável, enfim. Kaká, boa noite, saudações tricolores. Boa noite, Kaká, como é que você tá? Tudo bem? Mano, não sei você, mas eu gostei muito
de Arrascaeta não jogar os 2 jogos. Muito bom jogador, com certeza, Davi. É um excelente reforço para o Fluminense o Arrascaeta não jogar, né? Com certeza, o jogador mais criativo do elenco do Flamengo. Deixa eu ver. Talvez hoje o mais importante dessa estrutura do Flamengo. E não vai jogar, né? Então, muito bom mesmo o fato dele não jogar, mas aumenta ainda mais a responsabilidade do Fluminense de mostrar que, de fato, é o favorito e vai ganhar o título, né? Se Deus quiser. Você acha que o Marcelo já joga o Fla-Flu? Cara, assim, eu tô na expectativa dele estrear. Não sei se nesse primeiro jogo ou no jogo do domingo que vem. Mas estou com a expectativa dele estrear, não como titular, mas entrando no decorrer da partida sim. Claro que isso depende muito da questão do resultado, como é que vai estar o jogo. Fla-Flu é um dos maiores clássicos do mundo. Obrigado, Laís, pelo comentário. É verdade, o treinador e o presidente do Sporting tá de olho no John Arias. Tomara que não. E se for para ser, depois da Libertadores, né? Mas aconteceu com os gêmeos, Fábio e Rafael, Fabinho, Metinho, Pitaluga. Exatamente. É exatamente isso que eu não quero que se repita com o Thiago Santos vindo para o Fluminense. Você perder qualidade na base por falta de espaço no profissional ocupado por maus jogadores. Vocês se lembram como o André surgiu? Em que condição o André surgiu no Fluminense? Claro que nem todos serão Andrés, nem todos serão, mas você tem que oportunizar. E entre contratar um jogador irrelevante, que é o Thiago Santos hoje para o futebol, é um jogador que, cara, pode agregar, mas não, eu acho que ninguém acredita nisso. Enfim, é tirar a chance de um novo talento aparecer. Thiago Santos agora é do Fluminense. Pior coisa que vocês fizeram foi comprar o Thiago Santos. Olha só os comentários. Será o Lelê um novo Richarlison? Uma boa comparação. Assim, lógico que muito longe ainda. O Lelê ainda tem que se provar. Jogou muito bem o Carioca por um clube pequeno, né? Então, com a camisa do Fluminense ele vai ter que se provar. Mas eu acredito muito no potencial do Lelê. Inclusive, acho que com o que apresentou, hoje é mais titular do que o Keno, por exemplo. Boa noite, Tricolor. Sou flamenguista, mas sou realista. O Flu tá jogando melhor. É isso, Wendel. Pelo menos nesse primeiro momento eu também acho. O Flu tá jogando bem melhor, na verdade. Lucas Silva, são nomes para a diretoria estudar. Obrigado por seguirem aqui. O que você pensa do Corinthians para essa temporada? Cara, Juliano, sim, o primeiro recorte do Corinthians na temporada é muito ruim, né? O primeiro recorte do Corinthians num campeonato estadual, que beleza, é um campeonato estadual forte, é ruim porque o Corinthians não conseguiu passar das oitavas. Quer dizer, das quartas, né? Depois da fase de grupos do Paulista já são quartas, né? O Corinthians não conseguiu passar das quartas. Então, assim, antes do campeonato estadual começar, o Corinthians era um dos favoritos junto com o Palmeiras, junto com o São Paulo e tal. Nem colocaria o Santos nessa mesma barca. Mas ninguém conseguiu corresponder ali em São Paulo, tirando o próprio Palmeiras. Sim, a nível Brasil, o Corinthians não está tão abaixo dos outros. Mas tem que evoluir. Principalmente contratar um reserva ou até alguém para jogar ali do lado do Renato Augusto, porque ele sozinho não consegue. E quando o Renato Augusto está fora, o Corinthians sente demais. É a mesma coisa do Flamengo sem o Arrascaeta. Seja sincero, quem é maior, Fla ou Flu? Em que sentido você está falando? Em termos de título, o Flamengo. Em termos de história, provavelmente. Mas para mim, com certeza, o Fluminense é maior. Não tem comparação. Mas isso é a visão clubista, né? Sendo realista, não tenho o que dizer. Deve ser 2 bons jogos, mas nada incomparável com o de 95. Nada é incomparável com o de 95. Acho que nada é comparável, né? Se quis dizer, mas enfim, acho também. Acho que nada pode se comparar àquele título de 95. Juliano, falei do Corinthians, vai Corinthians.
O que acha do Fluminense? Está querendo Thiago Santos. Ai, meu Deus. Thiago Santos vai fazer parte dos meus pesadelos agora. Quem é maior? O Flu, o que você acha do Corinthians para essa temporada? Juliano, eu te respondi. Você acha que o Naninho do Voltaço teria vez? Sinceramente, não. Não acho que o Naninho teria chance, não. Até porque nós temos bons jogadores no meio-campo, bons jogadores na reserva, como o Giovani e o Pirani, por exemplo. Ele não teria chance também. Meio campo do Fluminense: Thiago Santos, Lucas Silva, Marcelo, lateral Diogo Barbosa. Meu Deus. Meu Deus. Bora Mengão, Arrasca tá fora. Flusão. Galera, obrigado por seguir, obrigado por deixarem os likes. Quase 4.000 likes na live, velho. Vocês são top demais. Qual é a sensação do torcedor para torcer? Qual é a sensação de torcer para um time pequeno? Me fala aí. Mano, sinceramente eu não faço ideia de qual é a sensação. Me conta você, qual é a sua sensação? Boa noite, Lagartense. Canal O Nosso Vasco Oficial. É isso, o nosso Vasco Oficial. Infelizmente a gente passou um aninho lá na Série C, né? Mas vocês passaram 300 anos na Série B, né? Acho que já tá pago, não tá não? Lelê é pé de cana, vive na Baixada Fluminense torrando num bar. Ah, mano. Isso é recalque, velho, só pode. Principalmente sabendo que o atacante de vocês é o Pedro Raul, né? Agradeço o Diniz por ter mandado o Thiago Santos embora. Enquanto uns comemoram, outros choram. Lelê na Baixada Fluminense conhece todos os botecos. Torcendo pro teu Flu no Carioca. Valeu, gremista. Agora ainda mais, né? Depois que a gente fez um favor para vocês. Cadê o Gustavo Apes? Lesionou o joelho, tá fora da temporada. Você tá certo, meu irmão. O Corinthians tá fraco. Cara, eu nem acho que tá fraco. Eu acho que o time do Corinthians é um time equilibrado, mas principalmente a nível Brasil, mas precisa de peças. O Corinthians é um time muito envelhecido. Acho que o Corinthians precisa de contratação, assim como a maioria dos clubes não tem tanto dinheiro para investir, então não acho que essas contratações viriam, mas precisa de peças para uma temporada longa, né? Ao invés desse Thiago, poderia deixar o Freitas até mesmo no Nascimento. É isso, Adriano. Exatamente o que eu penso. O Vasco é maior que o Botafogo e o Fluminense. Em termos de título, sim. O que você acha do Arthur da base? Tá muito novo ainda, né? Muito cru. Mas é um bom jogador. Contra o Vasco ele jogou mal, né? Também colocado numa fria. Mas é um excelente jogador. Tem que ter espaço. Né? E é exatamente o que eu digo com relação ao Thiago Santos. Você não vai contratar um jogador para tirar um espaço de um talento da base, como é o Arthur. Acho que você tem que agregar. E o Thiago Santos, nesse ponto, não agrega em nada. O maior clássico do Brasil é um Grenal. Eu não acho não, mas o Grenal é gigante mesmo. Em termos de rivalidade, talvez seja. Em questão de tamanho e importância, eu acho que o Fla-Flu é surreal, assim. Torcendo pro teu Flu no Carioca, quem é maior? Vasco ou Flu? Se falar que a história do Fluminense é maior que a do Vasco. Não. Cara, assim, em termos de título não tem o que falar. O Vasco é maior, até pela questão da conquista de 2 títulos internacionais. Mas o Vasco precisa voltar a ser grande, né? O Vasco não pode ficar preso no passado. O Vasco é um time gigante. Mas se ficar preso no passado, não vai evoluir. Vocês sabem, para quem acompanha aqui desde sempre, cara, eu não torço pro Vasco estar na Série B o tempo todo, não torço pro Botafogo, não torço contra o Flamengo também, não torço contra nenhum dos grandes do Rio. Eu quero um futebol forte. Quanto mais forte for o futebol do Rio, mais fortes serão os times. Porque se você vê um time rival crescendo, evoluindo, você vai querer crescer junto. Então, assim, ver o Vasco nessa draga que estava, subindo e descendo, Série A, Série B, Série A, Série B,
é muito ruim para o futebol do Rio, é muito ruim para o futebol do Brasil, porque é um time com estrutura, com história gigante. Então, assim, em termos de título, a história do Vasco é lindíssima, a gente tem que respeitar. Mas o Vasco não pode ficar parado no tempo, precisa evoluir, porque senão vai ser um sobe e desce danado, e ninguém quer isso. Pelo menos, nem como rival eu quero isso pro Vasco, não. Eu odeio o Flamengo. E aí, torcedor tricolor, saudações corintianas. Saudações, Milton, como é que você tá? Tudo bem? Leonardo Duarte, Série C. Não, cara, Série A e já tem tempo, né? Espero pela Copa do Brasil, o Flu vir aqui em Belém e massacrar o time da Mucura, é isso? Mucura? Você torce pro Remo, provavelmente, né, Adriano? O Fluminense não ganha sábado? Que isso, Pedro? Se Deus quiser, a gente ganha. O engraçado é que a gente tem passado e vocês não. Enfim, sua opinião, né, mano? Infelizmente, enquanto você tiver com uma opinião vazia dessa, o Vasco vai ser reflexo desse tipo de comentário. Você acha que o Fluminense tem elenco para disputar Libertadores com as outras competições? Elenco não. Acho que em algum momento a gente vai precisar reforçar. Até porque daqui a pouco chegam as fases decisivas. Quer dizer, nem começou ainda as competições de fato, mas vai chegar num momento que os grandes clubes eles vão precisar escolher, né? O Fluminense ainda não tem condição de fazer o que o Flamengo fez ano passado, por exemplo, de jogar um campeonato inteiro praticamente com o time reserva. Não dá. E mesmo assim se manter lá na frente. O Fluminense não tem esse elenco. Mas contratando com sabedoria, contratando com pés no chão, sem cometer loucura, dá pra sonhar. Pelo menos com um título de Copa, principalmente. Pensa, evolua, seja Palmeiras, Rafael Nazário. Cara, Palmeiras, excelente contratação, hein, Rafael, com o Arthur. Excelente contratação. Ixi, acho que eu fiz. Deixa eu ver. Eu torço aqui pro Paysandu se lascar sempre e o meu Leão subir pra Série B. Mentes implacáveis. Cara, mentes implacáveis. Mano, não dá pra ter um nick desse e uns comentários como o que você tá tendo. Assim, é um paradoxo muito grande. Mas enfim, né? Cada um fala e faz o que quiser. Qual o maior tricolor do Brasil? Fluminense, sem dúvida. Mentira. São Paulo, em termos de história, é maior. Aqui é Flamengo. Esse assiste o Mengão e o Flu ao mesmo tempo. Cara, eu assisto, vou ser sincero com você, assisto tudo que tá passando de futebol quando eu posso, né? Claro. Eu gosto de acompanhar, sobretudo, os times cariocas. Gosto demais de acompanhar meus rivais, até para saber em que ponto a gente está em relação a eles. Mas assisto tudo. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Um amor incondicional pelo Fluminense, é claro, mas assisto a todos, até para ter um pouquinho mais de base, para não falar besteira, ou não falar tanta besteira assim dos outros quando for falar. Time da CBF, eu acho que todos somos, né, filiados à CBF. O passado do Fluminense é a Série C. Ainda bem que você reforçou, né? É passado. Leonardo Monteiro, paga a Série B. Faz o Pix aí que nós paga. Diniz, professor Pardal. Acho não, Rafael. Gosto muito do trabalho do Diniz, principalmente nessa segunda passagem pelo Fluminense. Pode me dar uma opinião sobre o Michel Araújo? Torço para o São Paulo. Cara, eu fiz um vídeo ontem sobre o Michel Araújo. É um jogador que eu gosto, apesar de ter falhado ano passado no jogo pela Copa do Brasil contra o Corinthians. É um jogador que eu gosto. Nessa segunda passagem, depois que ele saiu dos Emirados Árabes, ele teve pouco tempo de jogo. Mas é um jogador, assim, que eu não me desfaria, não tiraria do elenco, porque tem qualidade na criação, é um jogador ágil, é claro que também se queimou com a torcida por conta desse lance com
com o Corinthians, mas é um jogador que vai agregar valor ao time do São Paulo. É um jogador que tem qualidade. Melhor, por exemplo, do que o Igor Gomes, que vocês tinham até pouco tempo, né, que foi pro Galo. Professor, o que você acha do time do Palmeiras? Pô, tem nem o que dizer, né? É o time hoje, é o melhor time do Brasil hoje, muito bem treinado. Não tem um A para se falar do Palmeiras hoje que não seja questão de elogio. O Palmeiras merece estar lá em cima porque se faz um clube grande, não fica estagnado no tempo. O Flamengo também tem evoluído, o Fluminense está tentando trilhar esse caminho, se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai conseguir evoluir de degrau em degrau, sem precisar se tornar uma SAF, por exemplo, sem precisar vender a história não, porque ninguém vende a história, sem precisar vender um clube gigante a preço de banana, a gente vai conseguir crescer aos pouquinhos com o apoio da torcida, enfim. Acho que o time do Palmeiras é um exemplo. Sim, a instituição Palmeiras é um exemplo. É claro que muito disso parte da Crefisa, da própria Leila, mas está fazendo isso com muito louvor, né? O Palmeiras está crescendo muito e está se mantendo lá em cima há muito tempo. Papo de tricolor para tricolor, meu amigo. Thiago Santos não é jogador para Libertadores. Concordo. Cara, o Vasco mesmo há 20 anos falido, maior que o Fluminense. Sua opinião, né, Antônio? Pode me dar uma opinião sobre o Michel Araújo? Já falei. Bueno, Michel Araújo é um bom jogador. Grêmio. Zezinho de Petrolina. Sou o Vasco Fluminense campeão contra a Muambada. Aqui em São Paulo, o Diniz é conhecido como professor Pardal. Cara, eu vou te falar, assim, eu não concordo com essa visão do torcedor do São Paulo. É claro que todo torcedor sabe aonde machuca, né? O São Paulo liderou um campeonato brasileiro, tinha tudo para ganhar, tinha tudo para ser o primeiro título do Fernando Diniz, e em algum momento isso se perdeu, esse trabalho se perdeu. Acho que o maior problema daquele São Paulo, daquele Fernando Diniz daquela época, foi perder um elenco no momento crucial. Mas o São Paulo estava desestruturadaço assim, naquele ano. Não, o São Paulo tinha problemas políticos, tinha problema de elenco, tinha problema com o treinador, então, assim, não era o melhor elenco do Brasil. Enfim, existiam outros fatores tão grandes quanto esse problema do Diniz de improvisar, mas eu entendo o torcedor do São Paulo, acho que o Fernando Diniz poderia sim ter ganhado aquele título, até para dar uma resposta para a mídia, para ele mesmo, mas enfim, não veio e que bom, né? Porque dessa forma ele não permaneceu e não está lá até hoje. O que achou do Thiago Santos? Péssima contratação, péssima. Me assustei quando vi a especulação do Gabriel Neres no Fluminense. São Paulo não pode perder ele. É um jogador que eu gosto, apesar de ter poucas oportunidades no São Paulo também. Gosto do Gabriel Neres, jogou muito pouco, principalmente esse ano. Eu acho que ele está lesionado, não tá? Eu acho que ele jogou 3 ou 4 jogos, enfim. Rogério não aproveita muito o cara, né? Rogério está se queimando também. Seria ótimo para vocês, também acho. Teria como ainda o Thiago Neves ser contratado? Thiago Neves? Não. Thiago Neves não, jamais. Chega de Thiago Neves, já está aposentado. Leandro, rumo à Série C. Será? Botafogo ainda existe? Isso é uma pergunta? Paulo Nobre que fez a revolução. Paulo Nobre começou a revolução, né? Ele começou a revolução e a gestão do Paulo Nobre foi brilhante, brilhante, assim. E, na verdade, o Palmeiras vem de gestões brilhantes, né? Paulo Nobre começou, aí teve o aporte da Crefisa, depois o Gagliotti, né? Maurício, acho que Maurício Gagliotti, é isso, né? Permaneceu com uma estrutura boa, sem loucura. O Palmeiras é um exemplo a ser seguido. Tomara que o Fluminense consiga fazer a mesma coisa. Mas eu vou torcer para vocês contra a Mulambada. Fusão campeão da Libertadores esse ano e Cano artilheiro. Faz o L, Felipe. Galera, obrigado a todo mundo que está comentando, que está curtindo. Agora que eu consegui chegar no final, zerar aqui o
os comentários de vocês, 3.700 likes. Bora chegar nos 4.000? Bora chegar nos 4.000 likes, então? Enquanto isso, vamos falar um pouquinho sobre essa ausência do Arrascaeta para a final do Carioca e uma possível, improvável, mas possível ausência do Arias também. Diniz na seleção para ontem. Não, deixa o Fernando Diniz trabalhar aqui no Fluminense quietinho, deixa ele lá. Deixa o Ancelotti lá na seleção e deixa o Diniz quieto aqui no Fluminense. Aqui em São Paulo, não se fala nada de Botafogo, ainda existe. Pra mim tá aparecendo 6.500 likes, pra mim aqui tá aparecendo 3.700. Então já que pra você tá aparecendo 6.500, amor, bora bater os 10.000 então? Bora ver se vocês são os brabos mesmo? Bora chegar em 10.000 likes? Enfim, com relação ao Botafogo, cara... Sim, o Botafogo, a mesma coisa do Vasco, né? Tem uma história gigantesca, linda. A história do Botafogo é maravilhosa, mas não pode ficar preso no passado. O Botafogo não disputa, de fato, um título brasileiro há muito tempo, né? Desde 95, o Botafogo não disputa, de fato, um campeonato brasileiro. Então, assim, vou chamar a sua equipe. Eba! É agora. Agora vocês vão ver esse contador disparar. O Botafogo ele tem que evoluir. Assim como o Vasco também. Cara, não torço de forma alguma para o Vasco ficar entre Série A e B, assim como o Botafogo também não. Tomara que o Botafogo consiga se reestruturar. Eu pensei que o Botafogo fosse estar melhor esse ano. Ainda não conseguiu. Mas quem sabe, né? Toma cuidado com o Flamengo ser campeão em cima de Tricolor. Nazinha. Não, se Deus quiser não vai ser campeão não. Vamos ganhar de novo. Bicampeão carioca, se Deus quiser. Lembrar os flamenguistas que quem presta são os tricolores. Gerson, Pedro e Ayrton Lucas. Hoje sim. Quer dizer, o Gerson nem concordo, mas... Enfim, voltando a falar um pouquinho sobre o Fla-Flu agora, falar do Fla-Flu de fato, né? É claro que essa lesão do Arrascaeta, a ausência do Arrascaeta, é importante para o Fluminense também. Não que fosse necessário, tá? Eu acho que o Fluminense entraria como um favorito a esse título, mesmo. Qual é a alegria de disputar só Carioca? Enfim, né? Não vou nem te responder. Acho que a gente não está disputando só o Carioca, não, mano. Mas se é a sua opinião, Amaury, tem que respeitar, né? Enfim, acho que o Fluminense entraria como favorito para esse momento da temporada, para esse título carioca, para esse campeonato carioca, independente de qualquer coisa. Sim, pelo momento vivido pelo Flamengo, pela pressão que está lá no Vitor Pereira e pela forma que o Flamengo vem jogando. Mas é claro que você ter um desfalque desse tamanho no seu rival é muito significativo, né? O Fluminense, que já hoje joga um futebol melhor, além de tudo, vê o seu maior rival perder um maior talento no meio campo. Mas tem o Bruno Henrique que pode entrar no lugar do Arrascaeta. Não, o Bruno Henrique só volta no Campeonato Brasileiro, não joga as finais ainda não. Está em fase de recuperação de lesão, mas ainda não joga as finais, não. Quem deve fazer esse meio campo deve ser, claro, o Everton Ribeiro. E se não for o Everton Ribeiro, eu apostaria no Matheus França. Acho que o Matheus França nem faz essa função, mas o Vitor Pereira pode fazer qualquer coisa, né? Mas o Bruno Henrique não. Thiago Santos quer? De forma alguma. Bruno só volta no primeiro jogo do Brasileiro, é isso, Rian. Enfim, 3-0 Flamengo. Júnior, cara, a expectativa tá alta, né? Acho que esse primeiro jogo, assim, se eu fosse apostar, se eu fosse colocar um placar, seria 2-1 Fluminense. Lesão grave do Bruno Henrique, sim, rompeu todos os ligamentos, né, do joelho, lesão multiligamentar, se eu não me engano, enfim, não me recordo, porque já faz mais de um ano, inclusive, que ele está fora. Muito grave mesmo. Enfim, e aí você vê um Vitor Pereira armando um time do Flamengo com 3 zagueiros,
dois laterais. Claro que um deles é mais ala do que lateral, que é o Cebolinha. Do outro lado, o Ayrton Lucas, que para mim hoje é o melhor jogador do Flamengo atuando mesmo, né? O jogador mais regular. Enfim, quando você vê esse time montado com dois volantes ainda, 5 jogadores na defesa, dois volantes, apenas uma pessoa armando, um jogador armando e dois atacantes. Deixa eu ver aqui o que o Nicolas falou que seria um sonho. Deixa eu ver. Fla-Flu na final da Liberta, Rio de Janeiro, caótico, Maracanã, superlotado, o Brasil para. O Brasil para. Aqui é Grêmio, obrigado Fluminense por levar o Thiago Santos, somos eternamente gratos. Olha o tipo de comentário que a gente vai escutar e durante 2 anos, né? Mais de um ano parado, acho que não volta ao normal tão fácil. Também acho que não, Ian. Será que o Flu consegue ganhar do River no estádio deles? A gente ganhou em 2021. Ganhou lá. Mas é 2020 ou 21? Não lembro. Acho que 21, né? A gente ganhou em 21, mas tava aquela questão da pandemia, então não tinha torcida. Agora jogar com torcida lá é mais difícil. O time do River é muito bem estruturado, né? Se depender da torcida do Flu, ele fica. Rivera, Grupo da Morte. Grupo da Morte, mais ou menos, né? Eu botaria no lugar do Arrascaeta um jogador novo, da base, que jogou muito, de 17 anos. Deve ser o Matheus mesmo, né? Grupo da Morte do Flu. Assim, é um grupo pesado, é um grupo difícil, mas eu acho que o grupo do Corinthians é mais equilibrado. Acho que o Corinthians corre mais risco, por exemplo, do que o Fluminense. Mas é claro, isso é futebol, isso é uma avaliação prévia, sem começar a competição, então tá muito cedo. Saudações tricolores, sabe, faz o L. E agora mais um L, né, com o Lelê. Não tem reserva pro Arrascaeta. No Brasil, talvez não tenha reserva pro Arrascaeta. O grupo do Galo é o da morte. O grupo do Galo tem só o Libertad e o Atlético Paranaense. O Galo é favorito. O grupo da morte pros outros dois, né? Na Bolívia é difícil. Na Bolívia é difícil. Eu acho que o The Strongest pode fazer, sei lá, 7 pontos lá, 9 pontos lá, mas vão ser só esses 9 pontos. Enfim, voltemos ao clássico. E aí, um Flamengo estruturado num 5-3-2, né? É isso? 5-3-2? É isso mesmo. Contra um time que joga com troca de passes rápidas, que tem movimentação constante, que vai atacar pelo lado do Cebolinha, principalmente, porque é um cara improvisado pela lateral. O Flamengo corre muito risco de perder. E não somente porque o time do Fluminense está melhor, porque nos últimos Fla-Flus a gente mostrou que, de fato, é um clássico e mesmo quem está pior pode vencer. A gente venceu quando estava pior, né? Com 5 atrás, acho tipo retranca. Mas é o jeito que o Vitor Pereira arma o Flamengo, né? 3 zagueiros, 2 laterais, 2 alas, 2 volantes. Sou vascaíno, mas ganha desses mulambo aí, hein? O Flu passa na primeira fase da Libertadores. Passa, também acho que passa. E aí, a gente entra aqui num debate, eu queria até saber a opinião de vocês. Seguinte, eu vou colocar aqui 2 nomes, e aí vocês vão comentar pra mim qual desses faz ou fará mais falta no clássico, tá? Claro que tem a minha opinião, mas eu quero saber a de vocês também. Num Fla-Flu, hoje, com os elencos dos dois times e sabendo quais são os substitutos deles, quem faz mais falta? O Arrascaeta para o Flamengo ou o John Arias para o Fluminense? Vou deixar vocês responderem aí enquanto eu tomo uma água. Pedro é um grande nome, sim. Pedro é o grande nome, também acho. O Flu tem alguma vantagem, além de empate ser do Flu por causa da melhor campanha? Nem o empate, Ian. Nem o empate é do Flu. Desculpa, gente. Nem o empate é do Flu. Na final não tem isso, não. 2 pessoas. Ian votou no Arrasca. O amor da minha vida votou no Arrasca também. Hoje eu acho que o Arrascaeta faz mais falta, né? Pra estrutura. John pro Flu.
G. Moura, John pro Flu. Assim, claro que o John Arias faz muita falta pro elenco do Fluminense. Mas para a estrutura de time, acho que o Fluminense hoje encaixa melhor. Encaixa melhor um reserva do que o Everton Ribeiro entrar no lugar do Arrascaeta, por exemplo. O Flamengo não dá certo com 3 zagueiros. O Paulo Souza fez isso também, não deu sorte. Não deu certo o time do Flamengo. Você parece aquele ator que virou youtuber. Pô, se ele ganhar muito dinheiro, tomara. Tomara que eu pareça ele em conta bancária também. Mas tá difícil, viu? Falar em youtuber, gente, quem puder seguir também no YouTube, dá aquela força pra gente chegar nos 3.000 inscritos. Eu agradeço demais, demais a todos. Quem puder dar uma passadinha lá no YouTube rapidinho, vai lá no perfil, se inscreve lá no canal, comenta lá no último vídeo Vim, por aqui, por essa rede social, enfim. Comenta lá. É muito bom ter a participação de vocês. Vocês podem ver aqui que em nenhum momento teve ataque direto e vocês são torcedores. Qual o canal? Professor Tricolor também. Mesma coisa. Tá lá no perfil, Rafael. Se você for aqui no meu perfil, acho que tem um link lá pro YouTube. Se você pudesse seguir lá, mano. É o Professor Tricolor. Mesma coisa daqui. Vou lembrar o nome daqui, parece demais. Obrigado, amor. É isso. Se você quiser fixar o comentário para a galera seguir lá no YouTube, eu agradeceria. E se vocês puderem, é claro, seguir lá, bater essa meta lá no YouTube. Aqui a gente precisa chegar a 1.000 também, tá bem longe de chegar a 1.000, mas aos pouquinhos a gente vai. Arrasca não tá em uma boa fase, mas vem jogando lesionado, né? O professor... Amor, fixa um comentário seu falando o Professor Tricolor no YouTube, tá? Que acho que fica melhor pra galera entender. Pode ser? Pra ganhar a Série B... Ricardo, vamos fazer o seguinte, faz um pix pra mim aí que eu dou um jeito. Pode ser? Fechou? Assim tá tudo certo. Todo mundo sai ganhando. Obrigado por nos levar o Thiago Santos, amigo. Você é um amigo. Até Pica-Pau, cara. Até Pica-Pau tá sendo citado nessa live graças ao Thiago Santos. Gente, muito obrigado por todo mundo que tá acompanhando, curtindo. Vocês são surreais, assim, é muito bom estar podendo fazer as coisas para vocês. Poder conversar de futebol com pessoas que eu não conheço, enfim. É muito bom, assim, a sensação muito boa. O Fluminense leva vantagem por ter um time encaixado, mas o Flamengo é mal escalado e o VP mexe mal. Exatamente. Disse tudo. O Flamengo tem um bom elenco para ganhar qualquer campeonato. O negócio é o novo professor, só isso. De fato. E enquanto o Vitor Pereira estiver no Flamengo, o Brasil está feliz. O Naldo que levou o Marcelo pro Flu. Pois é. E eu vi uma lá que ele falou do Cristiano no Flamengo, eu acho. Essa história do Naldo é foda, velho. Fluminense 4-0 no Flamengo. Maria Lucineide. Amém. Amém. E que sejam 4 L's. Obrigado por levarem o Thiago Santos. Fazer o quê, né? Depois dizem que não tem gente boba no futebol. Qual o seu palpite para esse primeiro jogo? 2-1 pro Fluminense. Aposto em 2-1. Acho que os dois times levam gols e acho que o Fluminense ganha essa primeira partida. Qual é o seu, Rafael? Qual é o palpite de vocês para essa primeira partida? Enfim, e aí voltando, né, para o jogo de fato, ainda tem a expectativa do Marcelo estrear ou não com a camisa do Fluminense. Acho que ele deve estrear. Primeiro jogo 1-1. Acho que ele deve estrear. Nem que sejam 5, 10 minutinhos ali, ele deve estrear. Vou dar o papo. Thiago Santos não é mau jogador, mas já está queimado aqui. Muita pressão. Para mim, 3-1 Flusão, 3-1 pro Fluminense. Assim, eu tava na dúvida entre o 2-1 e o 3-1. Acho que pela questão estrutural dos dois times, pela questão de esquema tático mesmo, não vai ser fácil pro Fluminense fazer muito gol. Então, por isso o 2-1.
Galera, para vocês está aparecendo quantos likes aí? 3-2 Flamengo. Essa contratação deve ter sido alguma dívida de aposta. Deve ser. Só pode, amor. Não tem lógica uma contratação dessa. Sabe o Vitinho? Não, se bem que o Vitinho ainda tem mais qualidade, né? O Vitinho ainda era um jogador novo. Mas sabe o Vitinho? Pois é. Tá 4.500 para vocês? Uai. 4.5k. E para você, amor? Para você tá aparecendo mais likes do que pra galera. Tá com quantos likes aí? 4.4. Pra mim tá 4.5 agora. Ribamar no Fluminense. Meu Deus! Não, Ribamar não. Deixa ele lá quietinho no Vasco lá. Quer dizer, nem tá mais no Vasco, né? Mas deixa. Deixa ele lá onde ele estiver. 3-0 Flamengo. Queria não lembrar do Vitinho. Desculpa. Hoje eu durmo no sofá, né? Desculpa, amor. Enfim, voltando. A estreia do Marcelo mexe com o Flamengo, assim, de alguma maneira? Mexe com vocês, torcedores do Flamengo? Vocês assim, há algum tipo de sentimento envolvendo o Marcelo também, de poder estrear, de poder desequilibrar? Ou ainda não, ainda está fora de forma para vocês, torcedores do Flamengo? Porque para nós, torcedores do Fluminense, acho que é unanimidade, todo mundo quer que o Marcelo estreie. A chave do Fluminense na Libertadores é a mais difícil chave. O Palmeiras tá fácil, boa noite. É isso, Rafa. Você é muito ruim, cara, mas você era passado. Flamengo jogando com 3 zagueiros pega mais gol do que quando jogava com 2. Mas isso é uma questão, essa é uma questão de estrutura de time, né? Porque não adianta você povoar a defesa sem ter cobertura também. Porque enquanto você coloca seu time inteiro para trás, o outro time tá tudo para frente. Então, assim, não adianta, né? Acho que o Marcelo só estreia se caso a partida não estiver desconfortável pra gente. Também acho, Rafael. Acho que se o Fluminense estiver vencendo, por exemplo, o primeiro jogo por uns 3-1, como foi o seu palpite, ele pode entrar. Agora, se o jogo estiver embaçado, se o jogo estiver complicado, estiver, sei lá, 1-1, se a gente até estiver perdendo, não entra não. Até para não se queimar também, né, nesse momento. Acho que nem é o momento ideal, não seria o momento ideal. Dois gols do Marcelo. Marcelo estreia no jogo da volta. Assim, ele está preparado para atuar já, né? Ele já pode estrear, já está treinando há algum tempo, já tem 2 semanas e meia que ele está treinando com o elenco. Então já pode jogar. Mas, de fato, eu acho que ele vai entrar mais no segundo jogo mesmo. Não sei porquê, mas acho que ele vai estrear mais no segundo jogo mesmo. Galera, e para a gente encerrar, apenas gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos vocês. Não se discute o jogador que ele é, mas não vejo uma necessidade extrema de afobar a estreia dele. Exatamente, Rafael, concordo plenamente. Até porque a semana que vem tem Libertadores, né? E daqui a pouco começa o Brasileiro. Sou corintiano, sou anti-Vitor Pereira. Deixa ele lá no Flamengo, deixa o homem trabalhar. Contra o Flamengo. Galera, muito obrigado mesmo para quem acompanhou a live desde o início, para quem chegou depois, enfim. Quem puder seguir lá no YouTube também, dá aquela força. Fora VP não, Júnior. Deixa o homem trabalhar, respeita o contrato do cara, por favor. Até o final do ano, até o final da vida, se Deus quiser. Enfim, quem puder dar um pulinho lá no YouTube só para dar uma fortalecida, por favor. Fora VP sim, não, amor. Deixa o cara, deixa ele quietinho aí. Fora, mano, você tá doido. Deixa o cara. Uma coisa eu digo, eu sou o Mengão, mas quero ver o Flu ganhar. Ganhar pra sair logo, professor. Cara, a live acabou e eu esqueci o nome do ator. Vai, manda mensagem. Totti Flá, manda mensagem aqui, mano. E obrigado por acompanhar, velho. Obrigado mesmo a todo mundo que tá acompanhando. Quando irão pagar a Série C? Pô, Jax, pode ser que quando você aprender um pouquinho sobre a história? Porque a gente não deve Série C não, mano. Pode ser? Vamos fazer um acordo então? Sou torcedor de outro time, mas Deus te abençoe. Amém. Amém, abençoe nós todos, mano.
Que ano é essa camisa? Se não me engano, é 2013. Ou 2011. Não lembro. Acho que é 2013. Qual a frequência da live? Cara, assim, o ideal é que fosse todo dia. Mas como eu trabalho pela manhã, pela tarde, até pela noite, meu irmão é tricolor. Então, assim, eu faço live quando eu chego, eu ajudo meus pais, né? Trabalho ajudando meus pais à noite. E aí, quando eu chego de lá, eu corro, arrumo as coisas aqui, pego uma água aqui e, e começo a live. Então, depende muito, mas a ideia é fazer todo dia. Amanhã deve ter também. E no sábado, a minha ideia, e eu já convido vocês para isso, é assistir o jogo em live. Fazer o jogo inteiro aqui reagindo com vocês, se vocês quiserem. Fluminense é time de rico? Não, cara. Se o Fluminense é time de rico, eu tô completamente errado. Ó. Porque se eu olhar minha conta bancária, nunca mais você pergunta um negócio desse, Marco. Quando não é contra o Flamengo, eu torço pro Flu. É isso, Totti. É isso, cara. Assim, é o que eu sempre falo, cara. A gente não pode gerar atrito. Véio, futebol não é feito pra gente gerar violência, pra gerar rancor, pra gerar nada de sentimento ruim. É um esporte, a gente tem que respeitar a todos. O mundo tá muito louco. Não sei se vocês estão acompanhando os noticiários aí. Eu sou professor por formação e ver o que está acontecendo nas escolas do nosso país, é assassinato, é questão de, assim, desrespeito ao professor, desrespeito ao aluno. Então, já tem tanta coisa ruim envolvida no mundo que eu quero trazer coisas boas para cá. Então, você pode ver que jamais eu vou atacar ninguém aqui, independente de torcida. Acho que isso é muito baixo, muito pequeno, é um pensamento muito pequeno, vocês nunca vão ter isso de mim. Boa noite, jovem. Esse Michel Araújo sai do Fluminense. Deixa eu ver aqui essa mensagem. E veio pro São Paulo. Joga bem? Ele joga, Adriano? Joga bem, cara. Vocês vão gostar. Michel Araújo, se tiver sequência com o Rogério Ceni, vai ajudar. O problema é que o Rogério Ceni não tá dando sequência para ninguém que é bom, né? Quem fez a violência é as organizadas. Sou do Rio Grande do Sul. Tira uma dúvida. Quem é maior, Fluminense ou Volta Redonda? Essa geração não aprendeu a respeitar os mais velhos. E é uma pena, né? Tem que acabar com as organizadas. As escolas hoje em dia estão um perigo. Nem digo só as escolas, Júnior. O mundo está um perigo, em todo lugar está um perigo, assim. E muito por conta de intolerância. Ninguém mais respeita ninguém, ninguém mais faz nada. Ninguém respeita a opinião do próximo, nada, sabe? O mundo está muito poluído e isso é um problema, assim. Eu não quero trazer isso para cá, sabe? Não quero trazer esse ambiente, essa violência, essa questão toda para a live. Camisa comemorativa da Libertadores, essa sua? Não, mano. Tá de sacanagem esse cara aí do Sul. Fazer o quê, né, Rafael? Fazer o quê, né? Enfim, gente, muito obrigado mesmo a todos que acompanharam a live. Mais uma vez faço um convite, quem puder dar um pulinho lá no YouTube, o link tá no perfil aqui da rede social, você pode ir lá rapidinho, acho que afastando aqui pro lado você vai lá pro meu perfil, quem puder seguir lá, agradeço demais mesmo. Obrigado a todos que acompanharam e é o que eu sempre digo para vocês, nunca deixem com que seus medos sejam maiores do que sua vontade de vencer. Tamo junto, até a próxima live, espero eu que seja amanhã. Conto com a presença de todos, vamos falar mais de futebol, vamos falar mais de Fluminense, aqui o espaço é aberto para todo mundo. Tamo junto, até a próxima live, faz o L de live, L de Lorenzo, é nóis. Até a próxima.